Olá pessoal, meu nome é Bruno Ramelo e hoje iremos falar um pouquinho a respeito dos ciclos reprodutivos dos vírus bacteriófagos, ou seja, aqueles que infectam bactérias. Vamos lá? Antes de falar um pouquinho a respeito dos bacteriófagos, vamos só recordar algumas questões a respeito aí dos vírus. Os vírus são seres ou entidades biológicas, né, em que não se sabe muito bem se são vivos ou não vivos. Alguns cientistas declaram como vivos, outros dizem que não são vivos, né? Por quê? Porque eles apresentam algumas características de seres não vivos, como eles são acelulares e segundo a teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por célula. Né? Eles não possuem metabolismo, eles não respiram, eles não se alimentam, eles têm uma forma muito simples. Apesar de se reproduzir, eles necessitam de outros seres para se reproduzir. Né? E alguns dizem que são vivos porque se reproduzem, porque possuem moléculas orgânicas bem parecidas como os dos seres vivos, possuem um DNA similar à maioria dos outros seres vivos, possuem as proteínas. E a sua forma simples seria uma possível adequação ao meio ambiente. Hoje tomaremos como base o vírus bacteriófago T4. Né? O nome diz bacteriófago, significa então vírus comedor de bactéria. Apesar dele não comer bactéria, ele infecta aí somente bactérias. Vale lembrar que os vírus são altamente específicos, ou seja, eles só infectam algum tipo de célula que ele tem ligante que é receptível a ele. Não é? Então esses bacteriófagos eles são formados então por uma cabeça toda facetada que contém dentro dele aí, material genético, no caso DNA. Vale lembrar que vírus você pode ter DNA ou RNA como material genético. O bacteriófago T4 tem como material genético o DNA. Tá? Dentro dessa cabeça toda facetada. E também ele tem uma cauda cilíndrica, onde no final dessa cauda nós encontramos alguns ligantes. Esses ligantes são extremamente importantes para que então o bacteriófago possa fazer a sua adesão lá na parede celular da bactéria e posteriormente injetar o seu material genético no interior dessa bactéria. Então vamos ver o esqueminha aí para entender um pouquinho melhor. Vamos lá? Então aqui a gente consegue verificar os ciclos reprodutivos dos vírus, podendo ser do tipo ciclo lítico ou ciclo lisogênico. Independendo do ciclo que for, o início é o mesmo. Então você tem aqui um bacteriófago, no caso aqui esse fago, ele não possui, esse vírus não possui as fibras, tá? Mas não tem problema nenhum. Ele tem os ligantes respectivos para a parede celular dessa bactéria, então ele vai encostar na bactéria e fazer a sua adesão. Aderiu à parede celular da bactéria, ele começa então a fazer a penetração do seu material genético, no caso o DNA. Esse DNA entra dentro aí da bactéria, a cabeça e a cauda são eliminados, né? Eles não entram, não fazem parte mais agora desse ciclo. E esse DNA ele vai então tomar dois rumos, ou do rumo do ciclo lítico ou do lisogênico. Vamos começar aqui pelo ciclo lisogênico. Esse material genético, então, do fago, vai aderir ao material genético da bactéria, tá? Então, olha aqui ele aderido, e ele vai ser chamado agora de profago. Esse profago, então, ele não altera em nada as reações químicas, ou seja, o metabolismo dessa bactéria. Então, essa bactéria permanecerá inalterada. Tá? E toda vez que essa bactéria se multiplicar, ou seja, fizer a sua reprodução assexuada, chamada de bipartição, cisparidade ou divisão binária, né? Então toda vez que ela se reproduzir assexuadamente, ela levará para outra bactéria, para a sua bactéria filha, o material genético viral. Então cada uma dessas bactérias, novas bactérias, terão também o DNA viral. Isso é interessante, é uma estratégia importante para que esse vírus então consiga disseminar por toda a população da bactéria o seu material genético. Então, em determinadas situações, esse profago ele pode então se libertar aqui do cromossomo, né, do DNA dessa bactéria. Então ele se liberta e ao se libertar ele começa a sintetizar novos DNAs.
esses novos DNAs farão parte dos novos vírus. Tá? O DNA também começa a produzir RNAs mensageiros que irão ser lidos por ribossomos, e esses ribossomos, então, ao ler o RNA mensageiro, produzirão proteínas. Então, 3 tipos básicos de proteínas. Algumas proteínas irão formar tanto a cabeça quanto a cauda desses novos vírus. Tá? Outras proteínas serão utilizadas para picotar totalmente o DNA bacteriano. Então, esse DNA bacteriano será totalmente destruído. E por último, uma outra proteína, no caso são enzimas, serão utilizadas para destruir a parede bacteriana. Então, essa parede bacteriana, ao ser destruída, irá liberar então esses novos vírus. Esses novos vírus rapidamente infectarão outras bactérias. Beleza? Um fato que vem aí preocupando muito a comunidade científica é o uso indiscriminado de antibióticos. Por quê? Ao utilizar indiscriminadamente esses antibióticos, ocorre então a seleção artificial de algumas bactérias resistentes e a formação aí de bactérias chamadas de superbactérias que não são destruídas por antibióticos. Então a população vem se argumentando, será que chegará ao ponto em que não teremos um antibiótico capaz de destruir algum tipo de bactéria? Pode ser que sim, né? Mas os antibióticos não são a única forma de você combater um tipo de bactéria. Por exemplo, se você vê lá em 1896, Ernest Haeckel, ele fez o estudo de da água de alguns rios, né, presentes lá na Índia, por exemplo o Ganges, e verificou que ocorria a presença de bacteriófagos lá. E é um rio que foi muito utilizado, né, a sua água para curar algumas doenças. Tá? No caso lá verificou-se que esses bacteriófagos curaram cólera. Se você ir lá no livro de Reis, lá na Bíblia, né, o segundo livro de Reis, você vê um relato em que o profeta Eliseu manda o general Naamã tomar banho 7 vezes, né, dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão, e ele ficaria curado de lepra. E foi o que ocorreu, o general ficou curado de lepra. Pode ser que seja algum tipo de bacteriófago que curou o Naamã? Pode ser que sim, tá? Pode ser que não. Em Paris, em 1915, por exemplo, houve uma grande surto aí de bactérias que causavam disenteria. E foi utilizado naquele momento bacteriófagos também para curar a população. Na União Soviética, por exemplo, na época da cortina de ferro, não tinha entrada de antibióticos para essa antiga União Soviética, e por isso então criou-se um grande polo de pesquisa sobre a utilização desses bacteriófagos para curar doenças bacterianas. Pessoal, então nossa aula vai ficando por aqui, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aí para incentivar o professor e se inscreva no canal para receber os possíveis vídeos aí para frente. Beleza, pessoal? Até mais e tchau, tchau.